Olá, bem-vindos a mais um episódio do Geek Sessions. Este é, salvo erro, o número 4. Hoje temos connosco a Andreia Gaita, que não sei muito bem, agora ia dizer o que é que tu fazes, sei que trabalhas com jogos, mas também acho que como eu, também não tens bem um job title, por isso acho que melhor é passar já a palavra a ti, tipo, fazer uma apresentação de 2 segundos e começamos a falar um bocado sobre isso. Oh, boa, o que é que eu faço? Olá pessoal. Olá. Ah, o meu nome é André Gaita, a minha handle online é Shana. N pessoas que só me conhecem por Shana, portanto, só essa nota. Olá. O que é que eu faço? Eu trabalho em jogos, metade da minha vida são jogos. Neste momento, a outra metade, ou um bocadinho mais metade, é uma startup a fazer automação de chat ops para chat. Basicamente, um robô chamado Abbott, que podem ir ver, mas hoje esse não é o tema de hoje, embora a gente possa fazer automação com robôs para jogar joguinhos em chats, portanto, isso também é uma coisa que é gira de fazer. Mas até, não sei, trabalhei na Unity para aí em 2011 até 2014. A Unity é uma empresa de middleware de jogos e um motor de jogos. Eu não fiz jogos, mas trabalhei no engine a fazer todas as maquinarias necessárias para uma pessoa poder fazer jogos em cima da Unity e mais ou menos foi essa a minha introdução, finalmente, que eu sempre quis trabalhar em jogos, mas entrar na indústria é complicado. Você nunca sabe como é que há de fazer para começar tipo, eu quero fazer skins, quem é que me paga por fazer isto? E então entrei de lado a fazer ferramentas, porque eu já fazia ferramentas para baixo nível e engines e runtimes e afins. E fui trabalhar na Unity e então aproveitei, boa, isto é da minha introdução aqui ao mundo dos jogos. E depois quando saí continuei a fazer ferramentas para jogos minhas e a treinar na altura comecei a fazer porting de jogos para consolas, porque também faço, faço programação cross-platform desde 2006 e faço portes de software do Windows para Linux e afins desde 2006, portanto se eu faço software também se pode fazer jogos. Há N equipas que não têm o orçamento para poder lançar os seus jogos fora de um ambiente PC, Mac ou mobile, e contratar empresas para fazer esse tipo de portes é caro. E eu entro no nichozinho de eu ajudo-vos a fazer este porte, eu divirto-me, aprendo umas coisas, vocês paguem-me o que puderem e a gente faz isto. E é isso que eu, à parte de ter trabalhado no GitHub, a fazer GitHub para o Visual Studio e GitHub para Unity, portanto, ferramentas, mais uma vez, ferramentas de desenvolvimento para pessoas para poderem integrar o seu código no Visual Studio e no Unity. Portanto, tipo, mais uma desculpazinha para estar a fazer mais umas coisinhas a ajudar o pessoal que está a fazer jogos, direto ou indiretamente. Tentado a fazer aportes para consolas e, e a determinada altura com portes para consolas aqui e ali, já agora uma equipa ou outra, já agora podes ajudar aqui a fazer um protótipo, porque queremos fazer um protótipo para testar ideias para lançar novos jogos e sure, porque não, já agora posso ajudar a fazer protótipos e portanto é tipo a minha vida é mais ou menos de um lado faço uns robôs e construo uma startupzinha ali daquele lado e do outro lado tenho N equipas indie mais pequenas, 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas, equipas pequenas em que precisam de um porte de um jogo, querem fazer um protótipo e precisam de ajuda na programação, precisam de ajuda de como a gente vai fazer aqui, mas não sabemos muito bem, queremos fazer um jogo novo, mas não sabemos muito bem como é que vamos fazer a infraestrutura, porque queremos lançar isto para PC, Mac ou mobile, onde é que a gente põe o código.
version control, que tipo de ferramentas é que se calhar a gente devia começar a usar. É tudo parte do início, quando uma pessoa faz um protótipo de um jogo, é tudo parte da pesquisa inicial de como fazer um jogo, é decidir todas estas arquiteturas e ferramentas e afins. André, posso Yeah. interromper, desculpa. Essa parte do protótipo que me interessa particularmente, nós, os três, de uma forma ou de outra, trabalhamos com projetos de design e a prototipagem é muito importante no que nós fazemos. O que é para vocês tipo um primeiro protótipo e como é que ele evolui para outras fases de protótipo? Podes explicar um bocadinho como é que é o processo? Sim, Que sim. deve variar muito, obviamente, não é? Sim, varia muito, mas não varia muito. É interessante, não é bem como a prototipagem de software, em que uma pessoa vai fazer uma aplicação nova e pede assim tipo um design e levanta requisitos de clientes e faz tipo um documento de que é que são os objetivos e afins e tal. É um bocado isso, mas é mais em género de prototipagem de um filme ou de um livro ou de uma peça. É muito mais desse género. Em que temos que descobrir o que é. Ok, temos que descobrir o que é divertido. Porque é um jogo, certo? O que é que nós gostamos de fazer quando estamos a jogar? Qual é a que parte que nos dá a parte de diversão? É um puzzle? Qual é tipo o fun no jogo, certo? E portanto, a prototipagem ok, eu quero divertir-me, vou à procura da diversão, portanto eu vou experimentar meter assim, uns protótipos muito pequeninos, rápidos, que só testam assim uma mecânicazinha muito pequena. Vou fazer um puzzle em que meto X e bolinhas, tipo, a ver se isso é divertido e depois vou brincar com as variáveis do puzzle, do joguinho, daquela mecânica muito pequenina. Até pode ser um protótipo de um personagem a saltar, porque se for, eu quero fazer um jogo de plataforma e uma das coisas que é super que satisfaz imenso quando se está a jogar uma plataforma é o salto, o duplo salto, ou o tempo em que o personagem está a saltar e se tipo consegue bater ali num pixel da parede e dar a volta ao outro lado. Vou fazer um protótipozinho em que vou só meter uma cena, um quadrado no ecrã, não interessa, e testar. Vou brincar com as variáveis de quanto tempo é que o salto deve durar, qual é o timing do duplo salto, qual é a hitbox, se eu deixo o personagem, quando estou a deixar o personagem ir para fora de uma plataforma, se a hitbox é maior que a plataforma, portanto parece que uma pessoa consegue saltar, tipo, ali no último pixel. Tudo isso faz parte do projeto, no processo de prototipagem, em que, em termos para game design, uma pessoa se Sabes que senta. eu acho, desculpa interromper outra vez, eu acho que o que estás a dizer assim é diferente, até do que se associa normalmente a prototipagem mais para depois para produtos digitais, mas a prototipagem para produtos digitais e para ideias também varia muito. Por exemplo, para mim um protótipo pode ser um storytelling. Para mim o Sim, protótipo é sim. qualquer coisa que ajude a tornar, de certa forma, a experiência desejada tangível. Mesmo que seja uma coisa muito básica, pode ser um esboço em papel, pode ser uma coisa micro, eu já percebi que é diferente. E a maior abordagem do mercado, mas também às vezes na área de design as pessoas têm uma ideia que um protótipo é tipo, são os ecrãzinhos todos ligados uns aos outros, quando não é necessariamente. Eu lembro de um workshop que dei no Técnico há muitos anos, de Lean UX, que tinha pessoal de design e desenvolvimento. Foi brutal porque eles depois tinham que apresentar um protótipo com base na mesma ideia e houve uma equipa que apresentou uma coisa quase documental. Houve outros que fizeram um protótipo que eram... Tu estavas nisso, Filipe? Acho que sim, acho que sim. Outros que fizeram o protótipo que eram quase, agora estava a lembrar disso, que era clicar basicamente nos ecrãs normal, e um terceiro grupo que foi fantástico, fez uma espécie de teatro, não sei se te lembras, Filipe. Sim, sim, Era sim, o grupo sim. que tinha mais developers, que eu achava que eram as pessoas que iam estar um bocadinho Uhum. menos à Tal e vontade qual. com aquilo. E aquilo quase que depois teve um encadeamento, o encadeamento que aconteceu, mas pronto, é só para dizer que também do lado de mais produtos digitais, também às vezes os protótipos variam um bocadinho. Sim, 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 sim. E é uma mistura disso, porque um jogo é programação, é escrita, é história, mas é também arte, é design. ah, tipo, as equipas de jogos, eu gosto imenso de trabalhar nesta indústria
por isso é que eu também, mesmo que esteja a fazer outras coisas, nunca largo. Porque uma equipa que está a fazer um jogo é de uma das equipas mais multidisciplinares que se pode encontrar por aí. Porque é programação, isto é software, temos que fazer serviços, temos que fazer todas as coisas que qualquer aplicação precisa de fazer. Mas também temos a arte, temos o design, temos a narrativa, temos produtores, qualquer equipa tem N skills diferentes, toda a gente tem experiências diferentes que se englobam e é muito mais diverso em termos do que é que cada um traz à mesa para fazer um jogo do que a maior parte de outras equipas de tecnologia em geral, em que a maior parte do software tem uma separação em que o design está ali daquele lado e depois quando o design está fechado, agora vamos para ali para a tecnologia para implementar e a coisa está assim um bocado mais separada. Todas as skills estão lá, mas estão em silos que não falam muito uns com os outros. Pelo menos não há uma não está toda a gente sentada na mesma mesa durante meses a trabalhar sobre o problema. E nos jogos, é por isso que eu digo que é um bocadinho mais como o filme, em que está tudo sentado à mesma mesa a trabalhar, por toda a gente acaba por estar envolvida, tem que estar envolvida no problema, porque os designers batem com limitações técnicas, os programadores, há uma mistura tipo de artistas técnicos que fazem programação, fazem rigging e animação, não é só o artista, mas é o artista técnico, ou o programador de som, é o compositor, depois também é o programador de som. Há N pessoas que estão no meio a fazer a transição entre o código ou a implementação do que é que seja e o design e a criação. E portanto, quando chega a protótipos, em termos de design, como eu estava a dizer, perceber o que é a diversão. Mas também vamos fazer um jogo e esta coisa não vai sair daqui, vai demorar 5 anos a fazer, 3 anos a fazer, 2 anos a fazer, 4 anos. São prazos absolutamente normais. Mesmo para um jogo super pequeno. Há aí casas que conseguem meter fazer jogos em 6 meses. E o pessoal fica sempre completamente como é que conseguiram isto? E normalmente tipo, é uma casa que já tem o processo todo feito, um estúdio que já conseguiu, que sabem qual é a sua direção de arte, que tem tudo posto e alguém lá dentro diz assim, eu vou pegar nestas ideias que já estão todas aqui porque já sei o que é o meu design, o meu arte, mas tenho aqui uma ideia diferente, portanto vou pegar nestas partes todas e meter junto e se calhar à primeira a coisa sai bem e tumba sai um jogo em 6 meses. Mas os jogos normalmente não saem em 6 meses, saem em 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos. Esses jogos, desculpa interromper-te Sim. outra vez, pediste para interromper-te, por isso é que eu estou a te interromper. Diz, interrompe. Sim. Esses jogos, estavas a dizer esse exemplo dos que saem em 6 meses, é um bocado mais lógica, tipo fábrica de jogos, ou seja, costumam ser coisas muito criativas e diferentes, ou podem sair em 6 meses coisas boas e robustas. Sim. Há um jogo aí como é que se chama? O estúdio Inkle, que lançaram recentemente um jogo chamado Overboard. É um jogo que é super interessante para ganhar uns prémios para o ano, certeza. Que é um jogo de uma pessoa uma mulher mata o marido num barco e agora tem que limpar a cena do crime e despistar toda a gente para conseguir sair do navio sem ser apanhada. E é basicamente isso. É super divertido. E eles fizeram isto em 6 meses. E claramente foi alguém que teve aquela ideia de que queriam fazer isto. Eles já tinham o sistema de narrativa para construir os diálogos e a lógica do jogo feita, porque eles fazem outros, já tinham feito, eles fizeram o 21 dias, 21 dias, eles fazem jogos de narrativa com diálogos interativos, portanto eles já têm os motores todos, e eles também fazem um motor de diálogos e narrativa que tipo uma biblioteca que uma pessoa pode usar para outros jogos. Portanto, em termos técnicos eles já tinham tudo ali.
E em termos de design e arte, eles também têm um estilo muito específico de arte. Portanto, claramente alguém no estúdio teve aquela ideia, começou a experimentar, aquilo funcionou, poliram, meteram aquilo tudo, não estão a arriscar nada tecnicamente, não há aqui nada de novidade em termos técnicos, é puramente design. Aquilo é quase um protótipo que, pera, não, isto funciona, vamos sair com ele. Portanto, isso acontece, é raro, a maior parte das vezes acontece com estúdios que têm as ferramentas todas à disposição. Mas acontece. E claro, obviamente, fábricas. Mas as fábricas também estão a fazer a mesma coisa. Eles têm uma ideia de qualquer coisa, já têm tudo montado, portanto é só implementar e sair. Eu disse fábricas mais no sentido da qualidade depois não ser a melhor. Da mesma lógica que tens Claro. quem trabalha em software e design, tens depois as grandes consultoras, que muitas vezes é o que nós chamamos, e tu sabes, chamamos quase de fazer coisas a meta, Sim. não é? E estava a Claro. perguntar se a lógica era a mesma, não, estava curioso em perceber, porque de certeza também há nos jogos, certo? Empresas que põem cá claro. muitos jogos fora que não. Depois a comunidade de jogos mesmo nem sequer valoriza muito esses jogos. Estou eu aqui um bocado a especular. Mas aqui até me parece um conceito mais interessante, que é o do remix, né? Tu tens uma série de coisas à tua disposição e que consegues pôr a funcionar de outra forma, basicamente, não é? Ou com outra história, ou com outro sistema, mas utilizando tudo o que tens à disposição, que é uma coisa que se calhar nós devíamos aprender um bocadinho com isso. E não é que seja uma exceção à área dos jogos, porque há pessoas que começam com frameworks para fazer um site, e há pessoas que começam com bibliotecas de Figma para começar um design, não é? Portanto não é uma exceção, mas acho muito interessante esse conceito de quase remixar ideias existentes para criar uma coisa completamente nova, não é? Apesar de ter elementos comuns, parece-me interessante. Uma vez as ferramentas que estejam em posição de serem usadas, dá uma enorme liberdade aos designers de conseguirem rapidamente experimentar novas ideias. Que é mesmo a cena da prototipagem, por um lado, é mesmo isso. Demora imenso tempo a ter as ferramentas no sítio, uma pessoa ter a arte, tipo a direção artística, ok, é este tipo de género de look que a gente quer. É este tipo de interação que nós queremos fazer com os jogadores. Todas estas coisas demoram imenso tempo a, tipo, é isto que eu quero ser, a minha marca é assim que eu quero fazer coisas. Mas uma vez estando tudo isso no sítio, quem vem, os designers que lá estão, conseguem rapidamente sair com designs novos. A outro estudo, o Mike Beat Hell Studios, também saiu com Ana mini-jogos que são histórias interativas, a maior parte delas em diálogo, que nitidamente uma pessoa vê, ok, isto é mais uma vez, tipo, ok, eles fizeram N jogos, eles fizeram o Home Alone e outros jogos assim, e depois já tem aqui um certo processo em que agora já se podem libertar um bocadinho da preocupação técnica, das decisões complicadas e fazer design, que é no fundo o que as pessoas querem. E a cena dos jogos em particular é porque demoram tanto tempo a sair, é tão complicado, há tantas partes que têm que estar juntas para sair, para fazer um jogo, para fazer uma produção. Que tipo conseguir dar esse tipo de liberdade a um designer para não se preocupar com, com tudo o resto e só fazer design e para ir ao fundo é raro, não acontece muitas vezes e demora imenso tempo, demora anos a um estúdio conseguir fazer isso. E já agora falas desse lado em que demoram, obviamente, com projetos como se calhar o GTA, que se calhar é um dos mais demorados de sempre, né? que é admitido logo de início que vai demorar 6 anos o projeto, e eles têm que, mais do que demorar esse tempo todo, eles têm que desenhar e programar de maneira a que o jogo seja relevante daqui a 6 anos, não é hoje, é daqui a 6 anos. Mas por outro lado, eu vejo canais no YouTube, e que se calhar é o outro lado do espectro completamente, que é pessoas que pegam em modelos 3D existentes, códigos que se calhar vão buscar ao GitHub ou coisas desse género, não faço a mínima ideia, mas que montam, lá está, se calhar para ti
conheces os termos e os conceitos, se calhar aquilo são protótipos, né? São mini-jogos, mas que têm a funcionalidade toda ou quase toda daquilo que seria os canais que eu estou a falar é tipo, eu criei o jogo dos Simpsons em 24 horas, uma coisa desse género. E parece-me que desse lado ou aliás, de todos, mas esses canais abriram os olhos para que parece-me que o game development e o game creation, pronto, tudo o que tem a ver com criação de jogos, está muito mais democratizado hoje em dia do que estava há, se calhar também porque a tecnologia evoluiu tanto que se calhar agora toda a gente, mas parece-me que é muito mais fácil hoje em dia, eu próprio que não sei nada sobre isso, aprender um bocadinho e fazer se calhar um protótipo do que era há 10 anos atrás. Sim, completamente. Tipo, os motores como a Unity, Unreal e afins, Godot e tudo Dreams e tudo que há para aqui no mercado hoje em dia, é precisamente por causa disso, porque uh, fazer um jogo deve ser simples porque é muito complicado. Tudo que é barreiras de entrada, não há absolutamente sentido nenhum em colocar barreiras, seja técnicas ou de conhecimento, à frente de uma pessoa que queira fazer um jogo. Porque fazer um jogo, experimentar uma ideia, que é eu vou fazer uma cena em 24 horas, que é um game jam, os game jams que aparecem muito, o pessoal em 2 ou 3 dias põe um jogo ou num fim de semana. Tudo isto são protótipos, são ideias. Um dos jogos que o Baba Is You, que ganhou N prémios há uns anos atrás, foi um jogo da Nordic Game Jam que eu até joguei na altura porque estava lá. Mas entre ele, lançado no Nordic Game Jam, e o jogo sair em plataformas para uma pessoa poder jogar sem ser um protótipo, sem ser uma coisa que não está distribuída para o consumidor, demorou 5 anos. E o jogo estava feito na altura em que ele fez, mas não estava. Tinha ideias, tinha alguns níveis, tinha N promessa e ganhou os prémios todos. A maior parte dos jogos ganham prémios tipo Game Awards, que não são AAA, estúdios comerciais, que não são jogos que saíram comercialmente. Muitos deles ainda estão em fase de desenvolvimento Early Access, que estão ainda a ser, falta conteúdos, falta ainda as mecânicas estão a ser polidas, há coisas que não funcionam, e nem sequer é falta de menus no lançamento do jogo, introduzimos agora aqui uma mecânica para poder abater a árvores numa simulação, mas isto agora estragou aquela mecânica, é satisfatória, não é satisfatória, é tudo uma, tipo, afinar todas as mecânicas para fazer o jogo. Porque o jogo não é uma mecânica é um brinquedo. Quando uma pessoa faz qualquer coisa em 24 horas, a testar algo que é divertido, estamos a fazer um brinquedo, é um toy. Estamos a apanhar ali o essencial do brinquedo. Mas um jogo é, é o conjunto da experiência para o jogador. Não é só o brinquedo. É super, a linha é super subtil de onde é que uma pessoa para entre o brinquedo e um jogo e toda a gente chega a metade, isto não é um jogo, não é? Mas essa palavra brinquedo vocês utilizam muito? Um toy, uma Sim, coisa assim? É uma toy, linguagem de gaming? Interessante. a linguagem de game design é que temos toys, isto é um toy, há aqui um jogo, algures, onde é que eu consigo combinar estes brinquedos todos e esta experiência num todo, num bolo. E um protótipo, metade das vezes, não é um jogo, é um toy, é uma mecânica, é uma parte, é um começo. Isto funciona, isto não funciona, é experimentação. E não há razão nenhuma para uma pessoa não fazer isto em 24 horas, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas um jogo é um produto mais ou menos polido para um consumidor, para um jogador. Não precisa de atrair toda a gente, mas é um todo, é uma produção. Tem componentes que no mercado, se vamos falar no mercado, não vamos falar só de
da arte experiencial, experimental, porque também há muitos jogos mentais, mas se falarmos do mercado, um jogo é um jogo, de uma pessoa que está distribuído numa plataforma, que se integra na plataforma, que tem um certo flow de uma ponta à outra. É daquelas coisas, 98% de 2% de inspiração, 98% de inspiração, ou seja, logo que for, ir da ideia e da mecânica que funciona até fazer um jogo que vai para a mão do jogador, esses são os 5 anos. É o conteúdo que dura mais que 10 minutos para uma pessoa. Estou feita já. Pronto, isto foi giro, foi divertido, gostei, nunca mais vou tocar nisto. É esse tempo todo que demora N tempo. E daí, por isso é que, pessoalmente, em jogos a prototipagem é super importante, porque os designers têm que perceber o que é que funciona e o que é que não funciona, experimentar. A prototipagem de design, que eu tenho estado aqui a falar, mas não é só prototipagem de design, é prototipagem de arte. Vamos mudar que estilo de arte é que eu quero. Vou falar com artistas diferentes. Se eu não sou artista, se eu sou programadora, vou falar com artistas diferentes e tentar arranjar aqui estilos diferentes, a ver o que é que funciona e fazer uns protótipozinhos, uma cena. Vou decidir que tipo de cena, o que é isto, que tipo de jogo é, e agora vou experimentar com arte diferente. Som, áudio, que música é que eu quero, ferramentas, que motor é que eu vou usar. Mais uma vez, isto vai demorar 5 anos a sair, 3 anos, se a gente correr bem. A tecnologia que eu decido no primeiro dia, no fim da prototipagem, no fim da pré-produção, basicamente, eu decidi que vou usar este motor de jogos, vou usar este motor de áudio, esta direção de arte, portanto isto é 2D, 3D, tem muita cor, pouca cor, como é que vai ser o processo do artista para fazer os seus photoshops, para eu depois integrar isto no jogo, qual é o processo todo, isto vai ser animado, não vai ser animado, como é que eu vou fazer a animação toda, riggings e todos estes modelos, o pipeline de importação de conteúdos, como é que os meus os escritores, os designers vão fazer o conteúdo tipo escrito e como é que eu vou meter isso no jogo, quais são os formatos de todas estas as coisas, que plataformas é que eu vou lançar o jogo, vai ser PC Mac, mas vai ser mobile, espera, o PC tem teclados e rato, mas o mobile é só toque. Espera, qual é a minha interação? Isto é o quê? É um jogo de toque? Vou ali para as consolas, temos controladores completamente diferentes, a interação do jogador com o jogo, e isso afeta o meu design, como é que eu vou fazer isto? Tipo, todas estas decisões. Isso tudo ainda chamas protótipo, certo? Isto tudo ainda chamo, é pré-produção, e pode haver N protótipos que fazem experimentação Estava com aqui a todas as tentar partes. encontrar ligações com o meu mundo, porque o que estavas a descrever agora é o que no meu mundo, ou uma abordagem que tenho a muitos projetos, é um projeto de descoberta. O projeto de descoberta basicamente é quando um cliente vem ter contigo e quer fazer uma aplicação, que já tens ideias todas, e diz, não, vamos fazer primeiro aqui um projeto de 2 meses, onde vamos trabalhar o conceito, ter alguém técnico a ver o que é viável, e muito o que estavas a descrever aí tem um bocado a ver isso, é um bocado ter aquele enquadramento, primeiro enquadramento, para depois sim se decidir para já se avança ou não avança, não é? E quando avançar já tens uma noção um bocadinho do que é que deves fazer, já ouviste a tua audiência, essas coisas todas. Ou seja, pensei que ainda estavas a falar do protótipo, estava aqui a encontrar quase analogias para conseguir pôr pensar no meu lado, sim. É uma pré-produção que inclui N protótipos. Okay. Um protótipo, 2 protótipos, 3 protótipos, 10, 20, 30, a ver todas as partes do sistema, como é que eles funcionariam, mais ou menos, no todo, daqui a 5 anos. Este motor que a gente está a usar funciona neste protótipo. Vamos fazer um protótipo em que a gente mete tipo não sei quantos modelos ele consegue. Se a gente escolher este tipo de arte e este tipo de jogo, este jogo aguenta, este modelo, este motor de jogos aguenta a carga daqui a 5 anos. Esse é um protótipo, é outro protótipo. Eu vou pedir financiamento para poder lançar o meu jogo. Tenho que fazer um protótipo para mostrar, porque não há financiamentos de protótipos. Que aí já se chamam, muitas vezes é um vertical slice, que é um corte vertical. Eu decido uma parte do jogo, que seja no início, meio e fim, não interessa, uma cena num jogo, e vou só fazer
esse slice vertical de cima a baixo, desde áudio, arte, programação, história, tudo, vou polir ao máximo só aquela cenazinha, para poder demonstrar as minhas ideias ao o que é que seja a audiência, pode ser financiamento, pode ser um festival, pode ser o que seja. Quando uma pessoa vê E3 ou a GDC, ou seja lá o que for, quando eles apresentam os jogos, depois não saem daí, daqui a 5 anos o jogo está cá fora. Isso é um vertical slice. Eles pegaram as ideias todas, escolheram a parte do jogo que demonstra o principal da mecânica do jogo, da narrativa, seja lá o que for que é importante para eles mostrarem, seja arte, seja o que for, e constroem de fundo, uma cena falsa que a maior parte das vezes nunca sai, aquilo é deitado fora, porque mais uma vez é mais um protótipo. Desculpe interromper. Essa vertical slice é utilizada também para user research ou isso acontece antes, acontece depois? Onde é que entra aqui o feedback dos utilizadores? É muito no início? É só no fim? É nessa vertical slice? Onde é que... É de que maneira é feito? É complicado porque é muito difícil encontrar jogadores que aceitem um jogo incompleto. As pessoas não percebem. Ok. Espera, há mais aqui. As pessoas fazem demos, mas as demos vêm muito depois para a produção. Já estamos em produção e estamos a fazer demos para poder dar aos jogadores. Há o Early Access do Steam, que é muito. Já passámos da fase do protótipo, já não é um protótipo, já há aqui um jogo, mas ainda estamos a afinar todas as mecânicas, a tentar perceber se isto é interessante. E portanto, Kickstarters, early Access, demos, é só uma maneira de ter o jogo à frente dos jogadores para ter o feedback de epá, o que é que vocês acham, o que é que não acham, e que sinalizam, esperam os programadores de jogos, que sinalizam que isto não está pronto. É um early access, guys. Isto não está pronto, portanto, esperem problemas. Mas há aqui duas dimensões, desculpa, eu estou enganado. Há um bocado de pôr o jogo em contacto com pessoas comuns que vão, se eventualmente, ser os clientes desse jogo, mas depois o estar pronto há os testers, não é? Pessoas que estão ali mesmo a bater os jogos todos de uma ponta à outra, certo? Sim. E há outra dimensão que são, antes de meter o jogo na mão dos utilizadores comuns, mete-se o jogo na mão de outros designers da indústria. O pessoal passa os jogos, porque pelo menos esses percebem o que é um jogo incompleto, o que é um protótipo. A maior parte das vezes os protótipos andam a passear pelos amigos da indústria, porque, epá, o que é que vocês acham disto? Opinião profissional. Aí é mesmo a opinião profissional, o que é que está bom, o que é que está mau, o que é que, tipo, se isto funciona. É a validação interna e depois é que fazem a validação externa, certo? Exato. O QA, Quality Assurance, depende dos orçamentos e depende das plataformas. Porque ter um estúdio pequeno com 2 ou 3 pessoas, ter uma equipa de Quality Assurance para um jogo é complicado. Os jogos são criaturas emergentes, que têm os seus próprios. É um sistema completo que cria comportamentos emergentes. É super difícil dar um guião a alguém para conseguir passar de um jogo de uma ponta à outra. Podem testar aquele guiãozinho que a gente dá, mas há N variantes, especialmente cada plataforma tem as suas maneiras de interagir, e a maior parte das vezes o QA é mesmo só para, epá, isto, se eu correr isto rebenta ou não rebenta, faz-me aí, tipo, vê lá se eu tenho algum bug que seja super óbvio, para não haver problemas. E fazer uma passagem. Há N empresas que se dedicam a fazer esse tipo de... especializam-se nisso. E a maior parte das empresas de jogos te contratam empresas de testes para fazerem a sua... verem para o que é que isto está a funcionar, não está a funcionar, eles fazem os testes nas plataformas todas, que sejam a plataforma-alvo do jogo, para poderem pelo menos cobrir as bases todas. Principalmente se uma pessoa vai lançar em consolas,
que tem requisitos super estritos sobre o que é que se pode fazer ou não fazer na consola. As guidelines, a lista de guidelines é enorme. E a maior parte tipo, ler aquilo tudo é super complicado. E a maior parte dos vendors, a Sony, Microsoft, a Nintendo, tem guidelines para testers, que só são dados a testers autorizados. E portanto é toda uma indústria de eu preciso lançar este jogo nesta consola, preciso de alguém que seja um tester autorizado para poder saber exatamente quais são os pontos todos que tem que testar. Porque se uma pessoa dá o jogo ao vendor para fazer a verificação antes de lançamento, eles apanham o primeiro bug, rejeitam e mandam para trás, e depois isto é tipo, é uma semana de turnaround por bug. Não é muito viável. Portanto, a coisa fica muito complicada quando se envolve em consolas. Mas mais uma vez, outra plataforma que eu quero lançar um jogo numa Switch, eu nunca fiz um jogo para a Switch. Quero fazer um jogo para a Switch. A Nintendo só me dá acesso à plataforma para eu perceber se o meu jogo que eu quero fazer se encaixa. Quanto tempo é que demora? Como é que eu faço? Só me dão acesso ao hardware e ao software se eu já tiver um jogo. Portanto, tenho que demonstrar que já tenho um jogo, ou pelo menos um vertical slice, ou um jogo noutra plataforma, para eles me darem acesso para eu fazer um jogo. Tens tido uma experiência prévia a fazer um jogo noutra plataforma. Isso não pode ser na plataforma deles, porque não tens o acesso às coisas que necessitas para fazer na plataforma deles, certo? Exatamente. É uma tipo galinha e o ovo. Só te dão acesso à plataforma se já tivesse acesso à plataforma. Mas mesmo assim na plataforma. O que quer dizer que uma pessoa é complicado. É essa das barreiras que é super chata. Eu percebo porque é que eles fazem, porque eles só querem jogos de qualidade ou pessoas que sabem o que é que estão a fazer, não querem pôr os hardwares e software deles na mão de qualquer um. Tudo bem. Só que é mesmo tipo, como é que eu faço? Mando um mail para eles a dizer, olha, quero fazer um jogo, um Sudoku, um Picross, seja lá o que for, para a Switch. Ok, então mostrem-me o jogo. Ok. Ok, eu faço o jogo, para lhes mostrar, para poder fazer o jogo. No fundo, sim, Daí é que tens de ter o trabalho. E eles estão a avaliar. E é aquele jogo em si que tu queres fazer, ou estás a mostrar um jogo que já fizeste para dizer que depois queres fazer um na plataforma deles? Agora, para perceber essas barreiras, até que ponto é que vão? eles querem saber se uma pessoa está realmente a fazer um jogo e eu tenho histórico de ter feito outros jogos e ter vendido jogos comerciais noutras plataformas ou que o jogo existe realmente. Pessoalmente, se for um estúdio ou um programador de jogos que não tenha experiência na indústria, que não tenha lançado comercialmente. Que existem N, quer dizer, as pessoas trabalham para estúdios e lançam jogos, mas os jogos não são deles, se são do estúdio, não é? E se uma pessoa quiser agora lançar um jogo, tem que provar que tem o know-how ou que tem um jogo. Normalmente, eu tenho um jogo para lançar na vossa plataforma, o jogo já está feito ou existe. E mais uma vez, o protótipo, o Vertical Slice, tem que entrar aqui como prova de que não, eu tenho um jogo, aqui está o jogo, ainda não está lançado em nenhuma plataforma, mas tenho aqui um documento de design do jogo, um game design, tenho aqui um vertical slice, também lá um link do YouTube a mostrar o jogo em ação, ou uma demo no Itch, ou seja lá o que for, a mostrar o jogo. A Sony é a mesma coisa, a Microsoft é a mesma coisa. Se uma pessoa quiser acessar a plataforma deles, tem que ter Game Design Documents, tem que ter o jogo, tem que ter a coisa lá, não é só. Portanto, Há aí uma série de barreiras. é. Olha, queres falar um bocadinho do segundo tema que tinhas escolhido? Agora está-me a escapar. Reverse Engineering, Reverse certo? Engineering de jogos. Sim, é, é relacionado e não relacionado, ligando para o tema da prototipagem. Ou se não Muitas pega num tema vezes. qualquer, só para. Não, é para fazer a ligação. É um tema ligeiramente diferente, mas para fazer a ligação. O Filipe estava a mencionar há bocado quando foi a canais do YouTube em que as pessoas usam assets, código do GitHub, assets algures para fazer jogos. E principalmente para fazer protótipos e coisas em 24 horas.
Ninguém nasce aprendido, toda a gente vai aprender com as experiências dos outros. E o reverse engineering de jogos entra muito nisto, em que muita gente entra nos jogos, na programação de jogos principalmente, por fazer mods para jogos. Ou reimplementar jogos que existem. Que é tudo isto é reverse engineering de jogos. E o que quer dizer por isto? Que é, pega-se num jogo que existe e tenta-se perceber como é que ele está implementado. Tipo, isto é um jogo, é uma caixa negra que faz cenas, eu meto cenas lá dentro e ele dá-me outputs. Tipo, eu não faço a mínima ideia o que é que acontece lá dentro. Eu sei que carrego no botão e alguma coisa acontece. E agora eu vou tentar perceber realmente como é que isto foi implementado. O código, o formato dos cheiros de arte, ou qual é o engine de som que eles estão a usar, que tipo, onde é que está a base de dados que controla as variáveis que afinam as mecânicas dos agentes, dos NPCs, todos estes pormenores, reverse engineering, que é uma ferramenta muito utilizada, tanto de reverse engineering, que é só mesmo eu estou a jogar um jogo e vou tentar perceber exatamente como é o que é que acontece quando eu carrego no botão, quanto tempo é que o personagem demora a saltar, como é que eles implementaram isto. Vou saltar 50 vezes para ver exatamente como. Pera, não, a hitbox é ligeiramente maior, eles estão aqui a fazer um atraso no input. Tipo, perceber exatamente como é que uma mecânica que é satisfatória, que eu gosto, quero reimplementar no meu jogo, como é que funciona. E ir a fundo nesse tipo de descoberta, de pesquisa de um jogo. E quando as pessoas fazem isso, às vezes descobrem maneiras de modificar o jogo original. E depois chegamos aos modos que são autorizados ou não autorizados, seja lá o que for, em que, espera, não, porque eles estão a fazer um jogo e querem dar ferramentas aos seus criadores de conteúdo para poderem adicionar novo conteúdo ao jogo sem compilarem o jogo todo outra vez. A maior parte dos jogos, principalmente cada vez mais agora, com plataformas de distribuição de conteúdo dinâmico. Uma pessoa lança o jogo e depois faz DLCs e updates e afins. E distribui, atualiza cenas a partir de online, conteúdos, nova arte, tudo. Cada vez mais os jogos têm sistemas de carregamento de conteúdos dinâmicos. Portanto, o jogo tem ali o seu core central, mas depois tudo o que é conteúdos são calculados quando o jogo corre. O jogo vai lá ver ao disco que fecheiros é que tem lá um fecheirozinho, uma base de dados de index que tem os dados todos do que é que tem que carregar ou não tem que carregar, todos os pormenorzinhos de afinação das mecânicas são variáveis num fecheiro qualquer, ou numa base de dados qualquer, ou se calhar vou até online e afins. E cada vez mais para uma pessoa poder realmente dar uma ferramenta aos designers para poderem brincar com o jogo e afiná-lo sem envolver os programadores. Cada vez mais os jogos têm este tipo de entradas, basicamente. É uma lógica similar aos conceitos mais de continuidade, como teve, por exemplo, com a Tesla, em que o carro são feitos updates via software e passa a fazer coisas diferentes. Tem um bocado a ver muito mais com esse conceito de continuidade, certo? E também falaste sim, de uma camada de abstração que permite também alguma autonomia aos designers de fazer alterações sem recorrer à equipa de desenvolvimento, certo? Exatamente. É mesmo isso. Todo isto, o objetivo no final é dar ferramentas aos criadores de conteúdo para poderem contar a sua história. Tudo o resto é fachada. Ele tem uma história visual, escrita, de áudio, tudo, certo? E de mecânica, do fun. Todas estas partes têm que ser experimentadas em conjunto por pessoas que não são programadores, porque mais uma vez equipas multidisciplinares, cada um especializa nas suas áreas mais ou menos, mas todos eles estão a enfiar ali conteúdo no todo. E quanto maiores as equipas, mais complicado é cada vez que alguém tem que fazer uma coisa que tem que ir pedir ao outro para fazer não sei o quê.
E portanto, o jogo é uma interação, ainda quando já se passou da parte da prototipagem e pré-produção e a gente já sabe o que é que está a fazer, ainda estamos continuamente a fazer protótipos cada vez mais completos, que a determinada altura já não são protótipos, já são um jogo, a iterar em todos os componentes. E o jogo tem todo o jogo, o ambiente, a infraestrutura do jogo tem que ter a maneira de que os escritores possam criar conteúdo novo para poderem testar rapidamente como é que funciona, alterarem diálogos e todas estas coisas. E o que quer dizer que depois, quando vem a pessoa que não é o programador do jogo, que está só a jogar o jogo, a olhar para o jogo, começa a brincar com os interiores do jogo. Espera aí, o que é este fecheiro? O que é aquele fecheiro? Começa a descobrir todos os pontos de entrada que o jogo tem, que não são, a maior parte das que continuam lá. Às vezes nem sequer são usados. Às vezes são coisas esquecidas na altura do desenvolvimento do jogo. A gente mete aqui uma linhazinha extra para carregar aquele fecheiro ali daquele lado, porque assim o outro pode experimentar fazer alterações sem estar a chatear. Depois aquilo fica lá e alguém vem, olha, deixa-me cá ver. Se eu fizer isto, o que é que acontece? E que é o ponto de entrada para muita gente na programação de jogos. Espera, se eu fizer isto, o que é que acontece? Isto é giro, vou fazer mais. Desde a altura do X Spectrum e os poucos de memória que isto acontece, não é? E eu, piada ou deixa de ser piada, eu especializei-me não diretamente em jogos, mas a minha especialidade, embora eu faça tudo um pouco, é de reverse engineering de software. Porque eu o que eu faço mais é tens uma aplicação aqui que corre em Windows, eu vou ter que correr isto noutro sítio qualquer, tens uma biblioteca que faz isto, ou faço uma camada de abstração para isto pensar que está a correr ali, mas não está, não te preocupes. Ou reimplemento. É o que eu faço. E portanto todo Depois este tipo és a geek que tem que fazer uns deep dives e perceber exatamente como é que aquilo está feito, como é que depois pegas naquilo, depois na tua plataforma. É um bocado essa camada, é isso? É a pessoa que passa ali 10 horas a mandar inputs para uma função, a ver o que é que ela faz. Para tentar perceber. Faço um mapa dos comportamentos todos. E se eu fizer o bom trabalho de reimplementação, que muitas vezes isto tenho aqui uma ferramenta que faz X, toda esta infraestrutura depende do comportamento desta aplicação, que não é mantida e a gente esqueceu-se onde é que tem o código-fonte, não faz a mínima ideia onde é que está o código. Mas ela faz X e a gente precisa disto porque é uma ferramenta essencial no resto. Como é que a gente reimplementa isto? Ok, então a gente vai lá, pouco. E se eu fizer um bom trabalho, ninguém dá por ela quando eu a substituir. Ninguém dá por ela. E o truque é implementar 99% dos bugs. Há 1% dos bugs que uma pessoa não se implementa. 99% dos bugs, porque a maior parte das vezes o software depende dos bugs. Então uma pessoa tem que os reimplementar. Mas desde que se perceba porque é que o bug está lá, está-se bem. Esse teste todo que fazes, esse processo de inputs e ver os outputs que fazes é manual? Constróis coisas automatizadas para te dar esses outputs? Vês os outputs um por um? Mapeias num gráfico? Como é que, quer dizer, calculo que dependa do que é que estás à procura, mas como é que isso é feito? Qual é que é como é que isso se faz? A concretização? Não o código, sim. mas o que é que tu vês no final? Processo. Sim. Ok. 2 exemplos. Há 2 dias ou 3 dias, eu e o meu marido estávamos a jogar Humankind, que é um jogo, é um Civ. Mas um Civ que implementa ideias novas, diferentes que o Civ. O Civ estagnou assim um bocadinho nas últimas edições e já não tem estado a inovar tanto. E este é um Civ super satisfatório e interessante.
Mas Estar ainda interessado, é. desculpa interromper, depois Sim. temos que pôr isso tudo nas notas do episódio, porque já há aí 3 ou 4 coisas que falaste que estou curioso em ver. Desculpa Ok, interromper. deve estar eu meti um link no Notion para Então já temos a base das o notas. Ok. post disto, porque ele estava chateado que o jogo tipo, não mostrava tipo, uma data de informação que é tipo um bocado essencial para estar a jogar. Ele não mostrava sempre, só mostra de vez em quando lhe apetece. E então ele começou a olhar, tipo, fazer pouco. Espera aí, deixa-me cá ver. Isto é feito em Unity. Deixa-me cá ver o que é que o jogo está a fazer. E eu estava a olhar por cima do ombro e a determinada altura passámos um dia inteiro a tentar perceber como é que podíamos fazer, injetar o nosso próprio código no jogo. E nessa situação, para tentar perceber isso, como é que eu consigo. Ok, eu vou tentar olhar para o código descompilado, não é o código original, porque aquele código está compilado, mas o descompilador consegue fazer uma aproximação do que é que o código seria, portanto, com um bocado de. Uma pessoa tem que aprender a ler entre as linhas às vezes. Deixa-me cá ver o que é que o jogo aceita em termos de linha de comando, quando uma pessoa lança o jogo, que tem opções que se podem mandar na altura de lançar o jogo. Deixa-me cá ver o que é que ele faz. Onde é que ele vai ler os cheiros? Onde é que ele vai carregar cenas? Deixa-me cá ver lá, tipo, nomes de tipos interessantes, tipo carregar conteúdo dinâmico ou load assembly, que era a cena, porque a gente queria carregar uma assembly. Deixa-me cá ver isto. E depois tentar onde é que ele mete os logs, super importante. Onde é que o jogo grava logs quando acontece alguma coisa. E depois começa a tentar arrebentar com o jogo. Porque quando as coisas funcionam, a pessoa não tem informação nenhuma. Se as coisas funcionam, o jogo está super contente, não há logs nenhums. Mas se o jogo rebentar, a maior parte das vezes as exceções vão para os logs e a exceção normalmente tem a informação do que é que aconteceu. Às vezes não tem, mas não interessa, porque tem lá uma frase. E a frase normalmente é escrita pelo programador, tem os seus typos. E aí uma pessoa diz assim: espera aí, então deixa-me lá fazer, ir à procura no código descompilado por Esta frase. Pois. Porque se eu rebentei com o jogo quando eu mandei, quando eu meti este fecheiro lá, ou fiz isto, então, e ele deu esta frase, é porque passou por este código. Se ele passou por este código, deixa-me cá ir a ver onde é que este código é chamado e lógica de carregamento desta parte do jogo. Porque o jogo faz 50 milhões de coisas, não é? E eu sei lá onde é que ele entra e sai, não faço a mínima ideia. Eu já não fazia isto há uns tempos e realmente, isto é exatamente tipo o que eu faço normalmente quando estou a fazer reverse engineering de software ou reimplementação, é o que é que a cena está à espera e como é que eu arrebento para poder ter informação do qual foi o percurso. Se eu lhe mandei um A, qual foi o percurso? Mas eu lhe mando um B, qual é o percurso? Ele entra e sai, eu só vejo a entrada e a saída. Portanto, dá-me aqui informaçãozinha da caixa negra. Abre aí um bocadinho da caixa negra e dá-me assim um bocadinho da informação de lógica, do que é que realmente se está a passar. Diz-me só uma coisa, desculpa a minha ignorância, mas imagina, um jogo daqueles, tipo um GTA ou uma coisa do género, tu não consegues fazer isso, certo? Até que ponto as coisas têm que estar mais abertas e mais disponíveis ou menos disponíveis? Qual é que é a barreira? Percebes o que eu estou a dizer? É mesmo não... Sim. Faz isso com todos os jogos. Então há aí pessoal que tem vídeos no YouTube de desligar a câmara automática no GTA ou noutro jogo qualquer para poderem tipo, fazer panos para verem realmente todas as outras áreas do jogo que o jogo está a tentar esconder, porque descobriram algures, conseguiram fizeram experiências suficientes com o jogo para descobrir menus escondidos que os programadores deixaram para trás, opções escondidas na linha de comandos Mas quando até se aqui entram lança o pela jogo. parte mesmo da interface gráfica, é isso? Descobrem opções primeiro lá, é isso? Pode acontecer assim? A maior parte das vezes até nem sequer é parte gráfica, porque uma pessoa quando está a fazer coisas rápidas, tipo, um programador está a fazer um jogo tipo GTA, não é? E o cameraman
o responsável pela cinematografia diz, epá, eu preciso de controle sobre a câmara para poder perceber, porque a maior parte das vezes as cutscenes já não são feitas separadamente do jogo, são rendered in engine, portanto aquilo o jogo toma controle da câmara e faz a sua cinematografia, não é? Mas para o cinematógrafo conseguir fazer esse tipo de cutscenes, ele precisa de programar a câmara e os jogadores, os personagens, para fazer tudo o que eles querem. E para isso, a maior parte das vezes, durante a produção, durante o processo de desenvolvimento, eles precisam de ter acesso especial para desligarem a câmara, para poderem controlar a câmara, literalmente. Para eu poder ver, epá, eu paro o jogo aqui, eu faço aqui um freeze e agora vou controlar a câmara para ver qual é o melhor pan. Tipo, como é que eu faço este pan ou panorâmica? Ok, para depois poder dizer, ok, é esta posição que eu quero, daqui a ali. XPTO, mete isso aí na folha de Excel que a gente, neste ponto XPTO, a gente vai mudar a câmara daqui para ali. Mas ele precisa de fazer a câmara no jogo para ver isso. E a maior parte das vezes, ninguém mete, às vezes metem, quer dizer, pode-se meter assim uns menus especiais, mas estes não saem no jogo. Mas atalhos de teclado, combinações de teclas para desligar a câmera ou para fazer cenas diferentes. Isso é das coisas mais simples de fazer. Olha, vou-te meter aqui um atalho de teclado, carregas nestas 3 teclas e o jogo para e eu dou-te o controle da câmera e tu podes fazer o que quiseres. Isso é Alguém brutal. depois... Assim, pelo que eu percebi, estava a dizer há bocado, o teu marido também trabalha na área, certo? Quando falaste que passaram X Sim. horas. X horas. Então, no fundo, vocês trabalham em jogos, mas essa própria descoberta é em si quase um jogo, não é? Isso é um bocado meta, porque isso tem um bocado de jogo, não é? Tens ali um divertimento brutal a fazer aquilo e a descobrir como é que entras, como é que não entras, como é que alteras. Para mim é muito mais, por isso é que eu se calhar não faço jogos, só faço ferramentas. Para mim é muito mais divertido estar a perceber como é que eles chegaram ao produto final e os atalhos todos que eles fizeram para chegar lá, e ver o processo, a salsicha a ser feita, e depois dar a volta à salsicha. O Half-Life foi a salsicha que saiu da salsicha, porque mais uma vez mods que saíram de eu vou pegar nestas coisas todas que o jogo tem, o jogo deixou-me fazer aqui uns atalhos, eu vou mudar os conteúdos para fazer aqui um jogo novo. É tal e qual uma descoberta do que é que tenho motor que faz isto, que me deixa fazer estas interações todas, o que é que eu posso criar, mas também como é que eles fizeram isto, e como é que eu posso subverter. Eu acho super divertido, eu gosto imenso de fazer isso. E por isso é que eu normalmente digo que eu odeio todo o software. Eu não faço julgamentos nenhum juízo sobre que software as pessoas usam ou deixam de usar, porque é tudo horrível, porque eu já vi salsicha por dentro. E Isso é uma tudo deixa horrível, final para portanto. se calhar fazermos aqui. Acho isso brutal. Acho que é uma deixa final para fazermos aqui uma coisa que era terminar aqui o episódio, convidado para ficarmos a falar mais um bocadinho do que nós chamamos o After Hours. Até porque agora fiquei muito curioso em perguntar-te umas coisas sobre questões de jogos que ligam um bocadinho com este componente de divertimento. E o Ricardo depois está um bocadinho ausente porque tem que sair a esta hora, não é? Aproveitamos e o Ricardo tem a deixa para sair. Certo, Pois Ricardo? eu peço desculpa, eu tive aqui muito. Eu tinha coisas para dizer, acho que muito na parte do After Hours, e por só dizer isto, pela tristeza que eu sinto, como, pronto, eu sou designer, e esta coisa de que falaste, Andreia, destas equipas de jogos e a malta sentar-se e todos ao mesmo tempo, e desde a gênese do projeto, tenho um bocadinho de pena que na maior parte dos projetos, se calhar naqueles que eu participo, se percam que andamos, quer dizer, cada vez mais, ok, tudo bem, aquela história, o designer e isto cruza-se mais com os developers e tal, e falamos, quer dizer, há um tipo a fazer bonecos, falamos ali um bocadinho, pronto, e depois agora toma lá. E apetecia-me voltar um bocadinho e aprender-se muito com aquilo que a malta dos jogos faz, e desde um bocadinho do início. Claro, nem todos os projetos digitais, ou se falarmos de um site ou de uma aplicação, precisam que isso aconteça
Mas se calhar até há outros projetos que nós achamos que isso não precisava de acontecer, estarmos todos juntos logo desde o início, mas se isso acontecesse mais vezes, nasciam coisas melhores e diferentes, em vez de estarmos todos um bocadinho às vezes formatados, e depois esta necessidade de fazer rápido e com pouco budget às vezes, etc., depois de deixar as coisas... Tenho saudades disso, ou gostava que existisse mais isso durante o processo de criação de um produto digital. É bom num jogo, mas pronto, como eu dei o exemplo de um website, uma aplicação ou outra coisa qualquer digital, era bom que isso acontecesse mais vezes. Pronto, era só isto. Olha, É, vamos eu fechar, tenho. só vamos fechar o episódio oficial aqui, porque assim temos a tua intervenção também. Pronto. Ok. E vemos em breve, ok? Ok. Nós continuamos a falar um bocadinho então. Obrigado, André.